Olá, amigos da história, estou de volta. Luz Del Fuego foi uma grande vedete, embora não tivesse o talento de grandes vedetes da época. Luz acabou driblando este lado pouco artístico. Luz não era uma grande dançarina, tampouco uma grande atriz. No entanto, tornou-se um fenômeno ao usar cobras em suas apresentações. Luz foi uma grande vedete, bailarina, naturalista e feminista brasileira. De tradicional família oriunda da imigração italiana no Espírito Santo, apresentava-se em circos e teatros por todo o Brasil nos anos 40 e 50. Seminua, com uma ou às vezes duas cobras jiboias enroladas em seu pescoço, em seu corpo, ficando muito famosa em sua época. Adepta da alimentação vegetariana e do nudismo, não fumava nem ingeria bebidas alcoólicas. Sendo um dos maiores sucessos de bilheteria do teatro brasileiro, Luz Del Fuego foi a lendária vedete que escandalizou a sociedade brasileira nos anos 40 e 50. Através de depoimentos com personalidades marcantes do Brasil dos anos 40 e 50, o escritor Tiago de Menezes escreveu sobre a vida polêmica da vedete e bailarina Luz Del Fuego, cuja carreira foi marcada por escândalos com a polícia e com os políticos e que acabou vivendo seus últimos dias de glória com um pescador em sua ilha de nudismo na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Luz gostava de andar nua e de falar sobre assuntos pouco comuns na época, ecologia e naturalismo, entre outros, além de pintar os pentelhos de verde. Infelizmente, Luz Del Fuego teve um fim trágico. Faleceu com apenas 50 anos de idade, vitimada pela ignorância, ganância, ódio que povoa a mente de muitos homens. E este é o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Dora Viváqua nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, no dia 21 de fevereiro de 1917. Mais conhecida pelo nome Luz Del Fuego, foi então dançarina, naturalista, atriz, escritora e feminista brasileira. Destacou-se como pioneira na implementação do naturalismo no Brasil entre os anos de 40 e 50, tendo sido a fundadora do primeiro reduto naturalista na América Latina e a primeira nudista brasileira. Nascida no Espírito Santo, Luz pertencia a uma família de intelectuais e políticos que realizava em sua residência reuniões literárias com a presença de relevantes personalidades do modernismo brasileiro em Belo Horizonte, onde se estabeleceu em 1920. Formada em Ciências e Letras, optou por seguir carreira artística em meados de 42. Luz Del Fuego foi a primeira artista brasileira a aparecer nua em palco. Adestrou serpentes e estreou nos teatros de revistas do Rio de Janeiro sob o nome artístico de Luz Del Fuego, com espetáculos de dança em que aparecia com um casal de jiboias enrolados em seu corpo, quase sempre nu. As apresentações da moça logo provocaram furor por todo o país e transformaram-na em uma das principais atrações do Teatro Nacional. Embora repudiada pelos mais conservadores, que a consideravam uma ameaça aos bons costumes, Luz Del Fuego atraía enorme público para seus espetáculos e tornou-se uma das vedetes mais conhecidas dos anos 50 no Brasil, tendo sido contratada inclusive para excursionar pelo exterior. Por suas apresentações, enfrentou forte repressão das autoridades em algumas cidades, sendo em várias delas expulsa ou impedida de entrar. No final dos anos 40, começou a expor os seus ideais naturalistas em defesa dos direitos da mulher e da liberdade de expressão e em combate aos preconceitos sociais. Escreveu 2 livros, em um dos quais lançava a teorização do movimento naturalista brasileiro e, como resultado, viu-o ser banido nas livrarias. Tentou candidatar-se a deputada federal com um partido político por ela fundado, mas impedido de ser registrado e aventurou-se esporadicamente em algumas produções cinematográficas ao longo dos anos 50.
Assim, na primeira metade dos anos 50, Luz causava furor por onde passava e começou a ser conhecida em todo o país. Seus shows eram garantia de bilheteria certa e levavam todos ao delírio. Era o tempo das vedetes, Mara Rúbia, Virgília Elane, Dercy Gonçalves, Elvira Pagan e tantas outras. Vedete chegou a ser capa de revista nos Estados Unidos. Foi também detida várias vezes por desacato à autoridade. Nos anos 60, Luz passou a viver na Ilha do Sol, como ela batizou. Suas reservas financeiras foram terminando, a idade foi chegando e o mito começou a desaparecer. Seus amantes já não eram homens influentes e ricos. Nesta época, ela se envolveu com Júlio, um pescador musculoso e analfabeto, com quem manteve uma relação de muitos meses. Seu último amor foi o guarda portuário Hélio Luiz da Costa. Os amigos quiseram alertá-la para um possível perigo de envolvimento com pessoas de mau nível. Ela respondia que não se preocupasse e arrematava: "Eu sou uma luz que não se apaga." Luz del Fuego foi assassinada juntamente com seu caseiro por 2 pescadores na Ilha do Sol em 19 de julho de 1967. Seus corpos foram lançados ao mar, mas recuperados em 2 de agosto. Sua história foi tema do documentário A Nativa Solitária de 54. Em outubro de 65, 2 anos antes de sua morte, Luz queixou-se à polícia da visita de malfeitores à Ilha do Sol. Nela desembarcaram os irmãos pescadores Alfredo Teixeira Dias e Mozart, o Gaguinho, em busca de fortuna. Meses depois, Del Fuego dirigiu-se novamente às autoridades e denunciou-os pela prática de ações criminosas na região, inclusive pelo assassinato de outro pescador, tendo informado a polícia o local onde Alfredo estava instalado. Na noite do dia 19 de julho de 67, uma quarta-feira, Alfredo convocou o irmão para ir à Ilha do Sol para conversar com Luz. Porém, revelou durante o percurso que a pretendia assassinar para vingar-se da artista. Quando a dupla chegou à ilha, os cães da dançarina fizeram alarde e ela apareceu em seguida, portando um revólver. Alfredo então disse-lhe que a embarcação, por ela utilizada para transporte, estava a ser furtada e convenceu a ir com eles atrás dos criminosos. Ao se afastarem da ilha, Alfredo deferiu um violento golpe na região da cabeça que a fez cair. Em seguida, abriu-lhe o abdômen com golpes de arma branca. Os dois retornaram à ilha, onde encontraram o caseiro Edgar Lira e com ele fizeram o mesmo. Alfredo e Mozart então amarraram os corpos às pedras, lançaram-os no mar e depois retornaram à ilha para saquear a residência da vítima. Um dos irmãos confessou o brutal crime. Os irmãos acharam que iriam encontrar muito dinheiro na ilha, mas Luz del Fuego não tinha apego a bens materiais. A justiça foi feita. Os irmãos foram condenados a 31 anos de prisão em 1968. Luz del Fuego foi vítima da ignorância, do ódio, da ambição que povoa o coração dos homens. A vedete também atuou em filmes como No Trampolim da Vida, de 56, e Comendo de Colher, de 59. Em 1982, a vida de Luz foi contada no filme Luz del Fuego, protagonizada por Lucélia Santos. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal. Deixe aí seu comentário, o que você achou dessa história. Estou indo embora, mas eu voltarei.